Jornal das 10. A sintonia da notícia. São 10 horas e mais 9 minutos. Neste sábado, dia 6, a Rádio São João del Rei, em memória, há um ano dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Publicou o relato exclusivo com a presença do advogado Marcos Túlio. Ele estava na linha de frente das invasões aos prédios públicos em Brasília. Nesse dia, ficou preso durante 118 dias. Hoje, o Jornal das 10 recebe a honrosa participação do Almeida Castro, também conhecido como Cacai, graduado em Direito pela Universidade Federal de Brasília em 1981. Secretário Executivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça de 1986 a 1987. Colaborador da Comissão de Direitos Humanos da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal e do Conselho Federal da Ordem. Sócio fundador do escritório Almeida Castro, ex-secretário do Conselho de Direitos de Defesa da Pessoa Humana do Ministério da Justiça, membro do Instituto de Defesa do Direito da Defesa, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro fundador do Instituto de Garantias Penais, fundador do Movimento Antiterrorismo Penal no Brasil. Ele é o nosso convidado nesta linda manhã de segunda-feira. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia. Bom dia, Geraldinho. Uma honra falar para mim, com você, e uma honra falar com os seus ouvintes. Eu que sou mineiro, que sempre tenho a oportunidade de falar para Minas Gerais, é um prazer enorme. Muito bem, doutor. A primeira pergunta: qual a importância de se lembrar da data e dos fatos ocorridos para que não se repitam mais? Eu acho importantíssimo. É muito significativo ver que esse convite, eu, inclusive, estava fora do Brasil, eu estava ontem em Paris, mas quando recebi o convite para ir à sessão do Senado hoje, uma coisa que me chamou muita atenção é que o convite é assinado pelos 3 presidentes dos 3 poderes, pelo Lula, pelo Pacheco e pelo Luiz Roberto Barroso. Então, achei bastante significativo essa união que se dá, porque nós estivemos prestes a sofrer um golpe que tentava instituir a ditadura do Brasil, quebrar o Estado Democrático de Direito. Naquele dia 8 de janeiro de 2023, há um ano atrás, foi um momento de muita tensão. Durante todo o dia eu estava fora, eu estava na Bahia, em Trancoso, mas assim que aconteceram os fatos, durante todo o dia eu falei várias vezes com o ministro da Justiça, com outros ministros, com o ministro Supremo, para sentir um pouco o pulso. E hoje a coisa está muito clara para mim, Geraldinho. Depois de um ano a gente estudando, falando, escrevendo sobre isso, na verdade a discussão que se deu naquele dia mais importante foi se iria ou não baixar a GLO, porque existia, hoje está descoberto isso, as falas tanto do presidente Lula como do ministro Alexandre de Moraes, do Gilmar, do ministro Barroso, deixa isso muito claro. A intenção era forçar a entrada dos 3 poderes, que depredaram de forma muito violenta, especialmente o plenário Supremo, para fazer com que o governo federal baixasse a GLO. Com isso, os militares assumiriam, de certa forma, a responsabilidade pelo país. Depois de assumir, a intenção ficou clara, depois desse ano de investigação, seria levá-lo à tentativa de forçar, então, o golpe militar. Estrategicamente, o Bolsonaro estava fora do país, estava com ele o secretário de Segurança de Brasília, que tinha sido ministro dele da Justiça, na casa de quem depois teve uma busca e apreensão e foi encontrada a minuta de um golpe. Então, para mim, é muito claro que nós estivemos muito prestes a sofrer uma ruptura institucional, e é importante que isso seja debatido, que seja demonstrado para o país, que isso não pode acontecer de novo. Então, esse evento, eu voltei especialmente para ele, é um evento, do meu ponto de vista, muito importante para que o Brasil inteiro possa fazer uma reflexão, tanto que é necessário manter a democracia. Eu viajo muito para fora do Brasil, tenho interesse para fora. É incrível como nesse um ano o país resgatou a credibilidade. Tem outra postura, seja dos organismos internacionais, seja das faculdades, seja das universidades, seja dos empresários. Então tudo isso é importante. Eu acho que é
nós que somos mineiros, que temos a liberdade como essência da vida, eu acho que nós temos que apoiar a democracia, principalmente apoiar a Constituição. Isso aí poderia transformar o Brasil numa ditadura militar, doutor? Não tenho uma dúvida. Eu acho que só não aconteceu a ditadura porque o Bolsonaro é um homem muito desqualificado e não tinha prestígio intelectual junto aos três poderes. Eu diria que a liderança, especialmente do Exército. Tem relatos impressionantes, eu tenho escrito muito sobre isso, tem relatos impressionantes que ele tentou por diversas vezes falar em avançar a todas as linhas, porque ele era visivelmente uma pessoa que apostava na ruptura. Até que ele falava dos ministros, falou em fechar o Supremo Tribunal, uma coisa incrível. Mas ele não tinha prestígio. Se ele tivesse tido prestígio junto às Forças Armadas, especialmente junto ao Exército, porque o ministro da Marinha apoiou, de certa forma, o golpe. O ministro da Marinha, se dependesse dele, nós teríamos entrado numa ditadura militar. Tanto é que o ministro Alexandre fez um depoimento muito forte há 3 dias atrás, dizendo que nas investigações se descobriu que o plano do dia 8 de janeiro seria em seguida prender o ministro Alexandre e enforcá-lo em praça pública. Eu fui procurado pelo sócio de um dos filhos do ministro Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que me disse que tinha um plano para matar e prender uma série de pessoas que são democratas. Inclusive, meu nome está na lista dos que seriam provavelmente assassinados. Ou seja, veja bem, nós estamos em 2024 e falando num grupo que prega a violência como forma de ação. Tudo isso, no meu ponto de vista, foi porque esse grupo ultradireita radical bolsonarista inoculou o ódio na sociedade. O Brasil correu risco sério, não é pouca coisa. As pessoas falam, mas prenderam pessoas que não tinham muita noção do que estavam fazendo. As estratégias, Geraldinho, são feitas dessa forma. Eles mandam um grupo preparado. Olha, hoje está muito claro, só quem conhece a investigação sabe. Agora que eu conheço a parte da investigação. Está muito sábio. Eles escolheram um grupo de mais de 1.000 pessoas, foram presas 1.492 pessoas naquele dia. Entraram, depredaram o Supremo. Eu conversei com a ministra do Supremo e disse, olha, se eu estivesse lá, certamente eles teriam retalhado. Então, naquele momento era o início de um golpe, visando o quê? Agora está muito claro para nós que acompanhamos a investigação. Visando que o presidente da República, que estava fora de Brasília, veja bem, o presidente da República estava em Araraquara, quis voltar imediatamente para Brasília e foi desaconselhado pelos assessores mais perto, porque ninguém sabia a dimensão. Deveria ter algum esquema para que não pudesse pousar em Brasília. Então, naquele momento, o que se visava era a instituição do GLO. Infelizmente, as Forças Armadas, parte delas, esperava que acontecesse isso, mas, felizmente, a grande maioria não concordou com isso. Teve 2 ou 3 generais que chegaram a afrontar o interventor, na época, colocado pelo Fábio Dino e pelo Lula, a afrontar o interventor, porque disse, não, aqui ninguém vai prender ninguém, nós temos muito mais força do que vocês. Só que, felizmente, as Forças Armadas, o Exército, especialmente a Aeronáutica, não concordava com o golpe. Porque o Bolsonaro não tinha prestígio, embora seja pela Constituição comandante-chefe das Forças Armadas, ele não teve prestígio, felizmente, para liderar o golpe. Eu acho que o Brasil está pacificando, ainda no momento de reconciliação com ele mesmo, é claro. Nós não podemos achar que já superamos, mas nós passamos pelo momento mais grave. As instituições demonstraram fortes. Olha, eu sou advogado, só faço advogado, sou advogado criminal. Eu sou um crítico, muitas vezes, na minha vida inteira, do poder judiciário, por ser um poder patrimonialista, um poder muitas vezes racista, um poder conservador ao extremo. Mas nesse episódio da tentativa do golpe, foi o poder judiciário que deu estabilidade democrática e institucional do país. Porque parte do Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, estava cooptado. O executivo era coordenado por um racista irresponsável até o dia 31 de dezembro. E com isso, gerou-se a hipótese do golpe. Imagina o que seria, a esta altura, você julgar o Brasil numa aventura de uma ditadura militar. Doutor Cacai, gostaria de saber,
o fanatismo político é uma ameaça à democracia, doutor? Sempre é. Sempre é. Eu acho que o Brasil foi muito dividido durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, você veja bem, durante todo o governo, quase todo mundo tem um amigo que saiu de grupo de WhatsApp, tem uma velha família que rompeu. O Brasil não tinha esse tipo de divisão. Tinha, sempre teve grupos muito específicos, radicais, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma sociedade deliberadamente, onde foi, do meu ponto de vista, foi colocado nela o germe do ódio para poder levar a divisão. A divisão favorece a extrema-direita. Sob todos os aspectos, a divisão favorece a extrema-direita. Então, eu penso que o discurso de pacificação, tanto é que o ministro Múcio, ministro da Defesa, Múcio, a quem eu rendo as minhas homenagens, tem sido criticado por parte da esquerda, dizendo que ele é muito conciliador com os militares, mas ele foi colocado lá exatamente por ser conciliador. Eu acho que o presidente Lula acertou profundamente, colocou uma pessoa se tivesse colocado alguém com um aspecto bélico, talvez ele conseguisse pacificar o país. Hoje nós não temos as lideranças, como tem que ser na democracia, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com nenhuma proeminência. Isso é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Eu acho que esse extremismo poderia ter levado, tentaram fazer, não conseguiram, poderia ter levado, sem sombra de dúvida, a um caos institucional. Doutor, qual a importância do fortalecimento das instituições democráticas diante dos ataques como este? Olha, o Brasil demonstrou maturidade democrática, né? Porque você veja bem, quando o Lula ganhou, o presidente da República de então, o Lula, quando foi diplomado, eu recebi aqui em casa, ele pediu para vir aqui para fazer uma comemoração da diplomação, ele me disse uma coisa que me marcou. Ele disse: olha, eu já não queria mais ser candidato, só fui porque eu seria o único capaz de unir forças capazes de derrotar o fascismo, capazes de derrotar o extremismo do Bolsonaro. E quando o Lula ganhou, o Bolsonaro não passou a faixa para ele, o ato de posse do Lula, eu estava no Palácio, vendo por cima a subida da rampa, foi um dos atos mais significativos do Brasil, porque o Lula levou com ele 5 ou 6 pessoas invisíveis sociais para demonstrar que o Brasil estava tomando posse de si próprio. Então, isso teve um simbolismo muito grande. Imaginem vocês, todos que estão nos ouvindo, que com 8 dias de governo, ele enfrentou um golpe, uma tentativa de golpe. Porque as pessoas falam: mas as penas são muito altas, foi só uma tentativa. Geraldinho, o crime é tentativa, porque se tiver o golpe, aí deixa de ser crime, porque quem escreve a história é quem vence. O crime, expressamente ao seu advogado criminal, é a tentativa de golpe, é você tentar retirar o Estado Democrático de Direito. Então, tudo isso é muito grave. Agora, a sua pergunta é importante, por quê? Porque as instituições restaram extremamente fortalecidas. O Poder Judiciário foi quem colocou o pé na porta, como eu disse aqui, teve que render as homenagens ao Poder Judiciário, mas imediatamente nós tivemos a reação do Congresso Nacional, especialmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é mineiro como nós, colocou-se muito bem. Você teve, então, o executivo já era dominado por democratas, já era o governo Lula, e a sociedade como um todo. Quer dizer, é óbvio que nós sabemos, isso tem que ser aprofundado a investigação. Hoje teve uma operação contra 48 financiadores. Ainda essa operação ainda tem que mostrar quem são os financiadores, quem são os militares que apoiaram e quem são os políticos que fizeram esse apoio, porque, ao que me consta, tem 18 políticos com mandato que estavam fomentando o golpe. Agora, a sociedade como um todo, no primeiro momento, a pesquisa foi feita nos primeiros 20 dias após a resistência que nós fizemos, nós que eu digo a sociedade brasileira, a democracia, 94% dos brasileiros não apoiavam aquele ato golpista de 8 de janeiro. Então, acho que a sociedade saiu fortalecida, as instituições saíram fortalecidas. Doutor, quais foram as consequências aos envolvidos no dia 8 de janeiro do ano passado? As pessoas questionam, e porque não tem conhecimento jurídico, é normal, que as penas são muito longas, muito grandes. E eu concordo. Por quê? Porque os crimes imputados têm pena mínima muito grande. Quando você condena alguém,
você condena da pena mínima até a pena máxima. E 3 dos crimes imputados, pela sua gravidade, são penas com pena mínima de 7 anos, 5 anos, 6 anos. Então, mesmo condenando pela pena mínima, quando você soma as penas, que tem um concurso material, as penas não estão dando 12 anos, 13 anos. Quando chegar os políticos, vai dar 20 anos. Quando chegar no Bolsonaro, vai dar 30 anos. Quer dizer, então, é tudo muito grave, porque aí você tem uma gradação. E essa é a opção da democracia, é você cumprir o que está na lei. A lei tem que servir para todos. Se você estava disposto a fazer um enfrentamento para tentar, ainda que fala, mas era bucha de canhão. Não tem bucha de canhão. Tem pessoas que fizeram preparação durante muito tempo. Tudo isso está comprovado hoje. Que ficaram naqueles acampamentos que eram caríssimos, que eram financiados por grupos que tinham interesse em instituir a ditadura. Quer dizer, então, eu penso que esses que se envolveram, claro, já foram, no primeiro dia foram presos 1.492 pessoas, alguns foram libertados, tem vários presos, alguns já condenados. Agora, para que o Brasil possa ser pacificado, nós temos que ver a condenação e a responsabilização criminal e civil dos financiadores. Hoje, por exemplo, essa operação que está nas ruas hoje, conta 48 ou 46, se não me engano, financiadores. Além de prisão de alguns, está tornando disponíveis os bens, tem que ser assim. E depois, evidentemente, você não pode parar sem responsabilizar os militares de alto coturno, os políticos, sem sombra de dúvida, são políticos que trabalhavam exatamente, os políticos trabalhavam para poder se manter no poder. Eu tenho a impressão que a grande maioria que acompanha esses atos sabem, pelo menos boa parte desses políticos, mas ainda não estão sendo responsabilizados. Isso tem que ser feito, porque aí nós não podemos dizer assim, não, mas a reação se deu apenas contra os barrinhos, os buchas de canhão. Mas é importante lembrar, Geraldinho, que as pessoas que não têm formação política, que o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. O Procurador-Geral da República e o Ministério Público Federal é que tem a responsabilidade de denunciar. Se o Bolsonaro tivesse sido denunciado, como nós fizemos várias representações na época do doutor Aras, que era o Procurador-Geral, só ele pode denunciar. Antes do processo, ele tem mais força que os 11 ministros do Supremo juntos. Se ele tivesse sido denunciado, nós não chegaríamos ao caos que nós chegamos. Mas eu acredito que as instituições estão fortes, e por tudo que eu vi nos últimos dias, e vi e conversei, nós teremos ainda a responsabilização de parte, pelo menos boa parte, daqueles que intentaram contra a democracia. Doutor, o senhor, durante essa entrevista, o senhor antecipou que tinha um plano de enforcar o ministro Alexandre Moraes. O que aconteceu com o meu conterrâneo, porque Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes nasceu em São João del Rei, ele foi enforcado, esquartejado, e parte do corpo dele foi espalhado por Minas e também no Rio de Janeiro, lá no campo da Lampadósia, no Rio de Janeiro. Então, esse plano realmente existia, de assumir no poder uma ditadura, o ministro Alexandre de Moraes seria enforcado. Eu não posso dizer que existia. Eu tenho que dar credibilidade e fé à palavra do próprio ministro Alexandre de Moraes, que numa entrevista esclarecedora, eu escrevi inclusive 2 artigos sobre isso semana passada, eu estava fora do Brasil no dia, eu fiquei estupefato, ele deu uma entrevista dizendo que tinha sido descoberto um plano que tinha 3 vertentes. Eles prenderiam ele, chegariam de 120 oficiais de Goiânia no dia em seguida, que ele estava fora do Brasil. Felizmente ele estava naquele dia, ele estava em Paris. Chegaria esse grupo, o prenderia e o levaria para Goiânia, e tinha 2 hipóteses: ou matariam ele na viagem para Goiânia, isso está na boca do ministro Alexandre de Moraes, que é um ministro que tem responsabilidade com o que diz, é óbvio. E tinha um grupo mais radical que dizia que era necessário, para dar exemplo, enforcá-lo na praça dos 3 poderes. Eu chego a acreditar plenamente nisso, porque, como eu já disse aqui no início da entrevista, o sócio de um dos filhos do presidente da República me procurou para dizer: você está numa lista dos que vai ser morto. Me procurou ano passado, preocupado com a hipótese deles ganharem as eleições e quererem instituir a barbárie depois do voto. É uma coisa extremamente preocupante. Mas eu acho que, felizmente, esse período passou. Eu acho que esse risco hoje não existe mais. Doutor,
Para encerrar esse bate-papo tão gostoso, importantíssimo para os nossos milhares de ouvintes que estão acompanhando a Rádio São João e também pelas redes sociais, eu gostaria de saber, o senhor disse que é mineiro, eu gostaria de saber onde o senhor nasceu e por que a alcunha Cacai. Olha, eu nasci em Patos de Minas, eu sou do interior de Minas e adoro Minas Gerais, e Cacai, por incrível que pareça, foi a primeira palavra que eu falei. Quando me perguntavam o nome, eu falava Cacai. Para mim foi até uma sorte, porque lá em Patos de Minas, talvez aí também em São João, meu nome é Antônio Carlos, meu pai chamava-se Alaor. Se eu não tivesse tido um apelido que pegou, hoje todo mundo, mesmo da tribuna do Supremo, os ministros me chamam de Cacai, provavelmente eu tinha pegado o apelido de Tonhozinho do Alaor, Tonhão do Alaor, alguma coisa assim que consegui no interior de Minas Gerais. Então, esse foi um apelido que eu coloquei, eu vim para Brasília para estudar, porque na época Patos não tinha faculdade, eu vim fazer o NB, e esse nome me acompanha. Se você julgar no Google Cacai, vai sair 1000 vezes mais do que se você julgar Antônio Carlos Almeida Castro. Muito bem. Encerrando a sua participação conosco, qual é a mensagem que o senhor tem para os nossos milhares de ouvintes que estão acompanhando o Jornal das 10 nessa linda manhã de segunda-feira? Eu acho que a mensagem principal nós temos que fortalecer a democracia e cumprir a Constituição. Eu, quando era moleque, trabalhei para fazer aqui, eu sou da época da ditadura, quando eu entrei na ANB estava vigindo o AI-5, não tinha centro acadêmico, nós fundamos o centro acadêmico, a gente queria sempre avançar sobre a Constituição, porque era uma Constituição ainda da época ditatorial. Hoje nós temos uma Constituição democrática, a partir de 88, e eu disse da tribuna do Supremo, que fazia nas Quintas Farol, que hoje cumprir a Constituição é que é um ato revolucionário. Se nós cumprirmos a Constituição, e lembrarmos das palavras do Luiz Guimarães, eu tenho nojo do ditador, eu tenho nojo de quem descumpre a Constituição, nós estaremos cada um colaborando para que nós tenhamos o Estado Democrático de Direito. Doutor, para encerrar a participação conosco nesta manhã de segunda-feira, nós tivemos a oportunidade, como eu disse na abertura dessa entrevista, que a Rádio São João ouviu também o advogado Marco Túlio, que esteve também lá durante a invasão lá dos 3 poderes em Brasília. E ele falou conosco, eu gostaria que o senhor ouvisse um pouquinho o áudio dele, a fala dele, e que o senhor fizesse algum comentário. O senhor pode ouvir, por gentileza? Claro. Inédito. São Joanense que dos protestos em Brasília, no dia 8 de janeiro, revela em primeiro a Rádio São João del Rei detalhes de sua participação. Eu não tenho nada de inocente aqui, só para deixar claro, eu não tenho nada de inocente. Eu fui lá mesmo com, sabe, sangue nos olhos mesmo, não tinha essa conversa fiada de fui lá, não sei o quê. Doutor, como é que o senhor viu a participação o pedido de nosso ouvinte com a declaração do advogado? Olha, eu confesso, ele diz que não tem nada de inocente, que foi lá realmente com sangue nos olhos, infelizmente ele perdeu, infelizmente ganhou a democracia. É assim que funciona os Estados Democráticos de Direito. Doutor, a Polícia Federal, como o senhor disse agora há pouco, ela está cumprindo mandado de prisão em vários estados da Federação nesta manhã de segunda-feira, em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Brasília e também no Rio Grande do Sul. Essas pessoas são 108 mandados de prisão expedidos pela Justiça. O que pode acontecer com essas pessoas que serão localizadas e presas? Provavelmente vão ser processadas, né? Porque se houve a busca e apreensão às prisões e a indisponibilidade de bens, é um pedido que foi feito pelo Ministério Público, novo Ministério Público. E esse Ministério Público quase certamente vai dar sequência a essa ação com a denúncia dessas pessoas que estão sendo presas hoje, investigadas e tal. E a possibilidade delas serem condenadas com penas maiores do que as penas que foram condenadas desde que estavam no dia da invasão é muito grande. Eu acho que boa parte certamente será condenada, cumprirá a pena. É assim os regimes democráticos. Doutor, encerrando a sua participação conosco, eu gostaria de dizer que a nossa diretora-presidente, a doutora Juliana Medeiros Machado, que é advogada criminalista, ela está acompanhando a entrevista e ela está mandando um grande abraço para o senhor, que admira muito bem o seu trabalho, ok?
Que ótimo, um abraço grande para a Juliana, eu fico sempre à disposição para falar com vocês e também para ir debater o que for preciso. Eu corro o Brasil inteiro discutindo, porque eu acho que o debate faz bem para a democracia. Um abraço, uma honra e um prazer. Doutor, eu gostaria que o senhor continuasse na linha, que a gente volta a se falar logo após o nosso bloco de comerciais. Por gentileza, continue na linha conosco, ok? Jornal das 10. Venha conhecer a Múltiplo, sua nova loja de material de construção em São João del Rei. Para construir e reformar com segurança, você precisa dos melhores produtos. Na Múltiplo, oferecemos bom atendimento, qualidade e preço justo. Parcelamos em até 18 vezes no cartão e entregamos na data combinada. Vem pra Múltiplo Casa e Construção, a melhor loja de São João. Rua José de Paula Cipriani, 52, Colônia do Marçal, atrás da Sucatril. Empório Marreta, com mais de 25 variedades de queijos da região, parmesão de Alagoa, vinhos, mel, amendoins, cachaças de boa qualidade, doces caseiros, temperos, picolés, sorvetes, além de artesanatos, panelas de pedra e muito mais. Empório Marreta, Praça Pedro Paulo, número 18, próximo à Ponte do Atletique. Telefone 99930 1191 e WhatsApp 99847 4483. Marco Antônio agradece a preferência. Se beber, não dirija. Coma queijo. Nos últimos 25 anos, a Climagem se dedicou a buscar a mais alta qualidade e eficácia em exames diagnósticos. Esses atributos, aliados ao empenho diário de dezenas de profissionais, a tornaram referência regional. A confiança da maioria da população é o principal componente para que a clínica continue a buscar o aprimoramento, e o compromisso para os próximos passos é o contínuo investimento em equipamentos de última geração e inovações nos serviços. Climagem, 25 anos, tradição e excelência para cuidar de você. Artefatos de Cimento Dom Bosco, o maior e melhor fabricante de blocos, manilhas, muros de placas, mourões, bloquetes, pingadeiras e manilhas de 80 para afundar cisternas. O Artefato de Cimento Dom Bosco atende a cidade e toda a região de São João del Rei. Tem preço e qualidade. Uma equipe profissional comandada por José Dias e Filhos. Rua Domingos Pinto Camarano, 502, Colônia do Marçal. Telefone 33716238. Jornal das 10. A sintonia da notícia. São 10 horas e 37 minutos. Muito obrigado mais uma vez a participação do Dr. Cacai, do escritório Almeida Castro, trazendo essas informações tão importantes e esclarecedoras nesta manhã de segunda-feira. Doutor, o dia que o senhor vier a São João, o senhor está convidado a comparecer ao estúdio da Rádio São João, às nossas instalações, para que o senhor possa tomar um cafezinho conosco. Foi um prazer muito grande para mim ter a honra de entrevistá-lo. Um grande abraço, fique com Deus. Abraço grande a todos e certamente irei por aí. Abraço, até logo, prazer. 10 horas e 37 minutos, confira 10 e 37.